Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E hoje eu quero falar sobre uma dúvida muito comum para quem está no início. Em quanto tempo consigo a primeira vaga em tecnologia? Tá? Então, é algo que muitas vezes buscam, muitos terminam a faculdade e não conseguem essa primeira vaga. Eu quero trazer aqui para vocês exatamente isso, como que você pode conseguir a sua vaga, em quanto tempo que isso é possível. Então fica aqui até o final, porque com certeza você vai ter vários direcionamentos aqui importantes e estratégicos para a sua carreira. Se você está no nível iniciante, se você nem iniciou na faculdade ainda, ou se você está na faculdade e está buscando sua primeira oportunidade. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Entender que quando você está na faculdade em si, você tem aí o benefício de conseguir um estágio, tá? Então, um dos benefícios de você estar na faculdade é você conseguir, muitas vezes, alguns programas relacionados a estágios remunerados, né? Onde você entra, de fato, para poder aprender, tá? Então, o estágio em si é algo que é antes de um cargo júnior, por exemplo, né? É algo bem iniciante, onde você consegue, muitas vezes, é, entender melhor, dentro das empresas, né, como que funcionam algumas áreas de tecnologia. Então, é, de fato, uma opção interessante, tá? Onde você consegue dar os seus primeiros passos, né? E eu posso falar bastante sobre isso, porque no meu primeiro período da faculdade, eu consegui uma vaga de estágio, tá? Então, normalmente os requisitos para o estágio, eles são requisitos bem tranquilos, tá? Então, quem está na faculdade hoje pode ter essa alternativa de realmente conseguir buscar. E existem algumas empresas, né, que fazem essa questão de facilitar, né, a questão de um estágio, né, onde muitas vezes ele tem um direcionamento ali para te direcionar para alguma empresa, tá? Então, você pode pesquisar aí que você vai encontrar algumas empresas que fazem esse direcionamento de estágio, tá? Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Muitas vezes você não tem essa necessidade também de começar com estágio, você pode começar com emprego para iniciantes, tá? Normalmente, uma vaga de júnior, por exemplo, seja ele como desenvolvedor, ou como DBA, ou como analista de sistemas, ele vai ter alguns requisitos, sim, mas são requisitos bem tranquilos. Normalmente, alguma confusão muito grande que existe no mercado de tecnologia mas tem vaga de júnior que está pedindo certificação. Cara, não deveria, tá? Então, ignore esse tipo de empresa, provavelmente é uma empresa que não seria uma empresa boa para você trabalhar, é uma empresa que está pedindo algo realmente que não faz sentido. Se o cara está entrando como júnior, como iniciante, ele pode sim ter alguns requisitos de saber fazer algumas atividades básicas, então quem trabalha com banco de dados Oracle, de fazer atividades de um júnior, de fato. Como que você instala o Oracle do zero, como que você cria um usuário, como que você executa alguns comandos SQL dentro do banco de dados, e isso sim pode ser uma exigência do júnior, mas não uma certificação de OCP. Tá? Então é algo que normalmente a gente vê que, que, que é cobrado muitas vezes por algumas empresas que, cara, não é uma empresa legal para você trabalhar. Você vai entrar numa empresa realmente que não sabe, que não consegue proporcionar um ambiente para o crescimento profissional, onde muitas vezes o cara vai entrar numa fogueira, vai entrar em uma vaga que está sendo pedido algo muito avançado para aquilo que para a vaga em si, que é uma vaga de júnior, tá? Então, muito cuidado com isso. E vamos lá, com relação ao tempo para você conseguir a sua primeira vaga, depende muito, né? Depende primeiro do seu nível de comprometimento, tá? Você pode buscar ou uma vaga de estágio ou uma vaga de júnior, tá? Se você for uma pessoa iniciante, para a sua primeira vaga. Mas, o quanto você está disposto a investir de tempo para você conseguir esse objetivo, tá? Eu consegui em menos de 30 dias, tá? Na época que eu comecei a minha jornada na área de tecnologia. E hoje nós temos alunos também que conseguem vagas em menos de 30 dias, tá? Se você não está sabendo ainda, essa semana vai rolar uma Masterclass DBA do zero, que eu vou inclusive mostrar casos de alunos que conseguiram vaga em menos de 30 dias, tá? Então, isso é possível, tá?
seja a sua primeira vaga em Oracle, seja a sua primeira vaga em tecnologia. Isso é possível sim, tá? E o nosso mercado está muito aquecido. Hoje tem uma estimativa aí de 800 mil vagas abertas até 2025. Tá? Então, existe muita oportunidade, de fato, quando se fala na área de tecnologia. E aí, você tem alguns pilares que você precisa cumprir para conseguir essas vagas. Tá? Primeiro é o pré-requisito técnico, né? As famosas hard skills, você saber executar as atividades, né? Você sabe fazer uma atividade de um profissional iniciante daquela vaga? E muitas vezes essas atividades de um iniciante, você vai conseguir encontrar, às vezes, até em treinamentos gratuitos. No canal do DBA sempre te mostra muitas atividades para iniciantes. Te mostra muitas atividades ali de como você instala o Oracle do zero, alguns primeiros passos ali para você quebrar o gelo, tá? Então, você consegue, sim, muitas vezes, na internet, cara, atividades para iniciantes. O grande ponto é que muitas vezes você não vai saber quais são todas as atividades de iniciantes. O que é cobrado? Por quê? Hoje, quando se fala de banco de dados Oracle, um programa para iniciantes em si, ele pode ter ali na faixa entre um treinamento de 40 a 50 aulas, tá? E na nossa metodologia, a gente coloca essas aulas com projetos reais. Então, eu estou falando de 40 a 50 projetos reais. E dificilmente você vai encontrar um material estruturado assim de forma gratuita. Você vai achar muitas vezes um, dois, três atividades ali de um profissional que trabalha com banco de dados Oracle, tá? Já dentro dos nossos treinamentos, dentro dos nossos bootcamps, a gente consegue trazer essas etapas de forma mais estruturada, de forma mais rápida, onde você consegue ter um resultado mais rápido, tá? Então, a primeira coisa, você vai ter que entender ou conversar com alguém que está no mercado para entender quais são as atividades que o iniciante faz. O que esse cara faz dentro dessas empresas? Isso pode te ajudar bastante. Outro pilar é a questão estratégica comportamental, tá? Onde você precisa ter estratégias para você conseguir ser aprovado naquela vaga. Cara, técnicas de entrevistas, soft skills, que muitas vezes você vai ter que demonstrar durante o processo de entrevista, saber se comunicar bem, e vários elementos que podem te ajudar dentro de um processo de entrevista, tá? E principalmente a questão de posicionamento no LinkedIn. Hoje o LinkedIn, cara, é uma ferramenta incrível que pode te dar muitas oportunidades quando se fala da área de tecnologia. E muitos profissionais, se souberem utilizar o LinkedIn, isso pode ser buscado pelos recrutadores ou nem isso, né? Ele pode, muitas vezes, ir atrás das vagas pelo LinkedIn. Hoje, quando você fala de banco de dados Oracle, você vai encontrar mais de 10 mil vagas, e muitas dessas vagas para iniciantes. Mas você precisa estar pronto. Se você não está sendo aprovado nessas vagas para iniciantes, cara, você não está pronto. Você muitas vezes não está pronto para o processo de entrevista. Você muitas vezes não está conseguindo ser aprovado numa entrevista técnica. Você não está conseguindo dominar os tópicos de um iniciante. E muitas vezes é isso que trava o profissional. E a questão muito também de mentalidade, cara. Qual que é a mentalidade de profissional que está hoje no mercado? Como que esse cara pensa? Como que esse cara estuda? Quais são as atitudes dele? Então, se você não tiver esses aspectos estratégicos, comportamental e mentalidade, cara, vai ser muito difícil você conseguir sua primeira vaga. Então, assim, existem muitas oportunidades, mas você precisa saber como que você vai conseguir a sua primeira oportunidade. Estando pronto nesses dois pilares, os pré-requisitos técnicos, e onde tem as hard skills e saber executar os projetos práticos, e a parte estratégica e comportamental, que envolve muito essa parte de soft skills, LinkedIn e muito mais. Se você tiver esses dois pilares afiados, cara, às vezes em 30 dias você consegue uma vaga. E se você não está conseguindo uma vaga em 30 dias, você precisa reforçar esses conceitos. Você precisa reforçar o que está faltando. Você não está conseguindo nem ser chamado para entrevista, talvez o seu posicionamento esteja muito ruim, o seu currículo esteja muito ruim, o seu LinkedIn esteja muito ruim. Ou você está sendo chamado para entrevista, mas não está passando. Cara, muito cuidado. Talvez nessa etapa aí você está travando uma entrevista técnica ou travando elementos comportamentais e soft skills. Então, muitas vezes, esses elementos que precisam ser ajustados. E, com certeza, o profissional que consegue uma vaga em 30 dias, ele está com esses requisitos muito bem afiados. Ele tem o conhecimento sobre o que é preciso e está conseguindo tratar todas essas etapas. Então, se você não está conseguindo uma vaga em 30 dias, você precisa melhorar, você precisa estudar. E agora você precisa entender o que é preciso estudar. Você está travando a parte técnica, você está travando na parte estratégica e comportamental. O que está faltando para o seu próximo nível? Tá? Então, hoje nós temos até mentorias de carreira que a gente ajuda profissionais a identificar isso. Cara, se você está travado e não consegue uma vaga, é porque você está falhando nesses pontos. Tá?
E hoje, uma dica que eu considero ser algo muito importante se você sabe localizar essas vagas e você começa a se aplicar em 10 vagas por dia, cara, você vai começar a receber uma bateria de propostas. Você vai começar a receber convites para participar de processos seletivos. Você vai receber o contato de várias empresas. E aí é a hora de você aprofundar nessas técnicas. Então, se você não está conseguindo ter resultados, está há 6 meses, 1 ano, cara, com certeza você está pecando em algum desses pontos, algum desses pilares. E muitas vezes é isso que está travando a sua evolução profissional. É isso que não está fazendo você ir para o próximo nível. E por isso, a gente está fazendo um evento essa semana, que é uma Masterclass sobre DBA do zero. Tá? Como você pode aprender o banco de dados número 1, o banco de dados Oracle, do zero, como iniciante. Quais são as atividades do iniciante? A gente vai mostrar exatamente esses elementos nessa Masterclass que começa hoje. Então, clica no link que está aqui abaixo, faça o seu cadastro, porque lá a gente vai conseguir te ajudar nessa jornada para você conseguir uma vaga, talvez até em 30 dias. Isso é possível, nós temos casos de alunos que conseguem, tá? Em quanto tempo você consegue a sua primeira vaga? Depende do seu nível de conhecimento. Tem pessoas que conseguem em 30 dias, tem pessoas que conseguem em 3 meses, tem pessoas que conseguem em 1 ano, tem pessoas que passam 4 anos numa faculdade e não conseguem uma vaga. E o que determina realmente você conseguir ter resultados ou não? O seu nível de conhecimento da parte de pré-requisitos técnicos, a parte estratégica, comportamental e a sua mentalidade. Se você não tiver esses fatores muito bem ajustados, cara, e muitas vezes a mentalidade trava muito o profissional. É aquele cara que não acredita. Se você não acredita, cara, você não vai. Se você não está conversando com pessoas que têm uma mentalidade de abundância, cara, você está com uma mentalidade de escassez que não tem vaga, que está muito difícil, cara, vai ser muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, a mentalidade é algo fundamental para o seu próximo nível. Mas existem técnicas e um processo de conversar com pessoas que já atingiram o objetivo que você está buscando é o que pode te levar para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Faça o seu cadastro, participe dessa Masterclass, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar muito. E lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!